Então eu quero que você pegue a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. E olha, eu estou aqui igual o Roberto Carlos. Você sabia? Porque eu tenho tanta coisa para dizer, mas com palavras eu não sei, né? Eu só sei que é grande meu amor por vocês. Mas é sério, assim, dentro de mim eu tenho tantas coisas para compartilhar com vocês. E é bonito quando a gente tem esse sentimento, e eu tive esse sentimento ontem, e não são todos os lugares que a gente vai que a gente tem esse sentimento, mas tem lugares que a gente vai, a impressão que a gente tem é que a gente está voltando. E ontem aqui a impressão que eu tive é que eu estava voltando. A impressão que eu tive é que eu já pregava aqui há muitos anos, e que eu já conhecia vocês há muitos anos, e que eu estava retornando a um ambiente extremamente familiar. Então eu vou liberar algumas sementes aqui, eu quero que você dedique assim, sua atenção. E eu tenho plena convicção de que a minha vinda aqui não é para trazer informações. Eu vim ser um instrumento de Deus para estartar em sua vida um tempo de transição. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim a palavra de Deus. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Olha a pergunta: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o homem, ou melhor, o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Nessa tarde, nessa noite, tarde e noite, eu quero falar debaixo de um tema, e o tema é os 3 tipos de igrejas que nós temos nos nossos dias. Aí você pode dizer assim: mas pastor Ribinha, nós temos muito mais do que 3. Não, nós temos muitas, inúmeras denominações, mas apenas 3 perfis de igrejas. E quando eu falo de igreja, eu não quero que você pense na instituição, eu quero que você pense em você, ok? Como igreja. Esse texto, ele é interessante, porque os 3 perfis de igrejas que eu quero falar estão representados pelos personagens que giram em torno de uma figura nessa parábola de Jesus aqui. Vocês observaram que todas as pessoas na parábola construída por Jesus, elas se relacionam com um certo homem. Diga comigo, certo homem. E cada perfil de igreja que eu quero aplicar e compartilhar com vocês aqui, cada perfil é determinado por a maneira como cada um olha para esse certo homem.
Esse certo homem, ele é uma figura tipológica da humanidade. Então, qual seria o primeiro tipo de igreja que nós temos nos nossos dias? É uma igreja que eu a chamo de igreja mercenária. Você pode repetir comigo essa expressão? Diga assim: igreja mercenária. E ela está representada no texto por quem? Por aqueles que avistaram esse certo homem. Os primeiros que avistaram esse certo homem. Vocês lembram quem foram os primeiros? Não, vamos lá? Os salteadores. Alguém falou sacerdote? Não. Antes do sacerdote, os salteadores. Eles foram os primeiros que olharam para esse homem. E qual foi o olhar deles? O olhar deles é o seguinte: quem era esse homem? Esse homem era nada mais, nada menos do que mais um. Mais um. Dizer que esse homem era mais um, é dizer que ele era um número. É dizer que ele era uma cifra, nada mais do que isso. E nós sabemos que tem um tipo, um perfil de igreja que olha para o ser humano como um número. O ser humano é um cadastro. Ele é uma cifra. Nada mais do que isso. Outro ponto importante é a razão pela qual os salteadores se aproximam desse homem. Os salteadores se aproximam desse homem por aquilo que ele tinha. E o que acontece depois? Ele é esquecido. E por que ele é esquecido? Porque ele perdeu o que tinha. Para a igreja mercenária, não sou quem sou o que tenho. E perco todo o meu valor para ela quando eu não tenho mais o que tinha. Porque a razão pela qual esta igreja se aproxima de mim é exatamente por aquilo que eu tenho. E depois que perco o que tenho, não tenho mais valor nenhum. Fui claro ou confundi a mente de vocês? Qual o problema da igreja mercenária? É que a igreja mercenária, ela avalia seus obreiros, e eu estou falando para líderes aqui. Eu lembro um dia que um pastor veio me pedir ajuda. Ele fazia parte de uma denominação, e ele disse que ele estava sufocado, ele estava para morrer, porque as reuniões não eram em torno de pessoas, eram em torno de cifras. Sim, você conseguiu esse mês arrecadar quanto? Me dê números, eu quero cifras. Não sei se você sabia, mas tem esse tipo de igreja por aí. O problema é que essa igreja acaba indo para os grandes meios de comunicação, e as pessoas começam a conceituar todos nós a partir delas. Esse é o grande problema. Eu defendo muito que as boas igrejas precisam estar na comunicação, porque senão a sociedade vai sempre nos rotular a partir deles. É hora das igrejas, as grandes igrejas referenciais desse país, começar a entrar nessa montanha de influência. O fracasso é que a igreja mercenária, ela não consegue converter Zaqueu. E porque ela não consegue converter Zaqueu, sabe o que ela faz? Ela se converte a Zaqueu. Alô, alguém me entendeu? A igreja mercenária não consegue converter Zaqueu. Ela se converteu a Zaqueu. A igreja mercenária é uma igreja que não consegue falar de Deus a partir da graça. Ela só consegue falar de Deus a partir da desgraça. Na igreja mercenária, os testemunhos giram em torno de bênçãos recebidas. Mas na igreja do Evangelho, o testemunho era em torno das bênçãos partilhadas. Nós precisamos entender um princípio extraordinário da oração que Jesus nos ensinou. Na oração que Jesus nos ensinou, Ele diz que o Pai é meu ou é nosso? O Pai é nosso. E o pão de quem é? É meu ou é nosso? É nosso. Mas a gente
fala muito de um pai partilhado e não de um pão partilhado. O pai é nosso, mas o pão é meu. É o pão meu de cada dia, e não o pão nosso de cada dia. A igreja mercenária, ela é uma igreja cujo o olhar é um olhar de interesse. Agora preste atenção. Eu sei que a probabilidade de você cair na vala dessa igreja é zero. É zero. Eu sou pastor de uma igreja e eu vou dizer uma coisa para você. Uma ovelha que me escuta, se ele cair nessa vala aqui, ele não está me escutando. O risco dos membros da igreja que eu sou pastor, e percebo que esta igreja é muito parecida com a que eu pastoreio, o risco de nós cairmos na vala da igreja mercenária é quase zero. Então eu não quero me deter em falar muito dela. Só queria que você entendesse que existe esse tipo de igreja e que ela está representada aqui por esses salteadores. Veja bem. Agora, o segundo tipo de igreja, eu já me preocupo. Me preocupo com a igreja que eu sou pastor e como amo vocês, me preocupo com cada um de vocês. Porque o risco de nós cairmos na vala da igreja mercenária é quase zero. Agora, o risco de nós cairmos no segundo tipo de igreja que eu vou falar agora, aí já a probabilidade é bem maior. É um pouco maior. Quais foram o segundo tipo de pessoas que viram esse certo homem? Sacerdote e o levita. E o texto vai dizer que o levita semelhantemente, ou seja, o sacerdote e o levita, ambos estavam enquadrados em uma mesma categoria. Semelhantemente. E os dois representam a religião. Eles eram as figuras mais importantes do sistema religioso. Então o primeiro tipo de igreja é a igreja mercenária, representada pelos salteadores. E o segundo tipo de igreja é a igreja da religião, representada pelo sacerdote e pelo levita. Não sei se vocês lembram, mas eu disse agora há pouco que o olhar dos salteadores era: ele é mais um. E dizer que ele é mais um é dizer que ele é um número. Certo? E qual foi o olhar dos religiosos? De desprezo. E o olhar foi o seguinte: quem é ele? Ele é o outro. Olha só. Um olha e diz assim: ele é mais um. E dizer que ele é mais um é dizer ele é um número. Mas dizer que ele é o outro é um olhar de indiferença. E esse é o olhar da religião. É um olhar de indiferença. Você sabia que o maior inimigo do amor não é o ódio? O maior inimigo do amor é a indiferença. E eu quero te dizer que um dia Deus vai julgar o ódio dos que feriram, mas Ele também vai julgar a indiferença dos que podiam. E nós precisamos entender que há uma crítica que Jesus está fazendo nesse texto. Qual é a crítica? Olha aqui para mim. A crítica é a seguinte: o texto vai dizer que eles, o sacerdote, o levita, desciam de Jerusalém para Jericó. Presta atenção, eles desciam de Jerusalém para Jericó. Mas antes de falar isso, amigão, pode colocar aquele primeiro desenho? Não sei se quem está lá atrás vai conseguir ver. Foi um desenho que eu fiz. Eu sou ruim de desenho, dá para perceber, não dá? Cadê o Pedro? Pedro, está aqui? Pedro, vem cá, Pedro, me ajuda aqui. Está dando para vocês olharem aí o que está desenhado aqui? Conseguem ver? Eu vou fazer algumas perguntas para Pedro e Pedro vai nos ajudar aqui. Você tem toda a liberdade de pensar diferente de Pedro. Pedro, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai tentar me responder. A primeira pergunta é: onde está o sol? Ali, naquele desenho. Tu consegue tocar lá? Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa para ti. Consegue? Vai lá. Vai lá, chega perto aí. Ok, aí está o sol. Beleza. Se você fosse pintar o sol, que cor você pintaria? Vermelho. Vermelho. Por quê? Tem alguma razão? Porque a imagem que a gente tem do sol é vermelho.
é a imagem que a gente tem do sol é vermelho. Por um instante eu fiquei preocupado de você ser flamenguista, mas você é corintiano. Sangue de Jesus tem poder. Onde está a árvore? Olha. Que cor você pintaria a árvore? Marrom o tronco e verde as folhas. Por quê? É assim que nós vemos as árvores, ok. Onde estão os pássaros? Ok. Que cor você pintaria esses pássaros? Branco. Por quê? É a imagem que vem na sua cabeça. Agora, onde estão as nuvens? Ok. Isso. Que cor você pintaria as nuvens? Azul. Por quê? Ok. É a imagem que a gente tem das nuvens. Onde está a igreja? Que cor você pintaria essa igreja? Preta. Garoto, vocês vão entender por que ele está falando isso daqui com algum tempo. Segredo, hein? Não fala para ninguém não. Porque, não vou perguntar por quê. Essa aí a gente vai pular. Ok. Beleza, era só isso. Toca aqui. Valeu, vamos aplaudir Pedro. Gente, eu fiz esse desenho a partir de uma imagem que chegou a mim. E essa imagem é incrível. A imagem diz o que eu vou tentar dizer aqui nas duas ministrações. Essa imagem diz tudo que eu vou mostrar agora. Coloca outra imagem lá, por gentileza. Essa imagem fez parte de um trabalho de uma escolinha dominical. Presta atenção. Entregaram o apóstolo numa escolinha dominical para as crianças pintarem. Sabe aquela coisa do desenvolver, né, a habilidade da criança com a pintura, com a arte. Então as crianças começaram a pintar, mas teve uma criança que pintou isso aqui, ó. Para quem não está conseguindo ler, eu vou ler aqui. Aqui em cima tem: pinte somente a igreja. Irmão, tem algum crente aqui nesse culto? Tem algum crente aqui nessa tarde? Rapaz, eu pirei quando eu vi isso aqui. Então, olha só, a criança pintou as pessoas e não um lugar. Volta a outra imagem lá. Sejamos honestos, todos nós aqui responderíamos naquele momento que eu perguntei: pinte a igreja. Todos nós pintaríamos esta imagem aqui, sim ou não? Sejamos honestos. Ok. Mas eu quero dizer para você que isto aqui não é uma igreja. Isto aqui é a igreja. Agora eu vou voltar ao meu raciocínio. A Bíblia diz que o sacerdote e o levita, ambos desciam de Jerusalém para Jericó. Por que eles não subiam? Por que eles desciam? Isto é fundamental para a interpretação desse texto. Porque naqueles dias havia um lugar de culto. Esse lugar era Jerusalém. Haviam sinagogas espalhadas em toda a nação. Mas havia um lugar de culto, porque as sinagogas eram lugares de exposição das escrituras. Mas o lugar de culto era o templo, e o templo ficava em Jerusalém. Portanto, dizer que o sacerdote e o levita desciam de Jerusalém para Jericó é dizer que ambos acabaram de sair de um culto. E eles saem de um culto, e eles encontram um homem à margem, ferido, à beira de um caminho. E eles foram indiferentes. Qual é a crítica que Jesus está fazendo? Ele está criticando um sistema que produzia pessoas que adoravam no templo, mas que não manifestavam do lado de fora.
As mãos que são levantadas para adorar a Deus aqui dentro precisam ser estendidas lá fora para socorrer o perdido. E perdido não é só aquele que está agora na rodoviária sem ter onde dormir. Perdido é todo homem que não teve uma experiência do novo nascimento. Ricos perdidos nessa cidade. Porque tem gente, amigos, que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Quando eu falo perdido, eu quero que você pense em todo ser humano que não teve uma experiência do novo nascimento. Aí eu chego a uma conclusão. Como eu já disse aqui, como testemunho, pastorei uma igreja local. E são hoje mais de 3.000 pessoas, vários cultos no domingo. Mas eu quero dizer a você que eu não posso avaliar a igreja que eu sou pastor pelo número dos que entram. Eu tenho que avaliar a igreja que eu sou pastor pela qualidade dos que saem. A nova aliança não pode ser avaliada pelo número dos que entram por aqui todos os domingos, mas ela precisa ser avaliada pela qualidade daqueles que saem todas as semanas. Uma frase que uso muito no púlpito da igreja que eu sou pastor: precisamos ensinar a igreja do domingo a ser igreja na segunda. Querido, você sabia que tem pessoas que, se você tirar um microfone ou um instrumento, você acabou com o ministério dele? Porque a religião nos ensinou a ser igreja aqui dentro. Nós precisamos de todo o aparato para sermos igreja aqui dentro, mas nós precisamos ser igreja lá fora. Esse é o nosso desafio. É isso que eu quero dizer quando digo igreja fora do templo. E por favor, não estou aqui criando nenhuma teoria contra templo. Seria uma incoerência terrível, porque lá a gente tem 13, em Pinheiro estamos abrindo o 14º. Eu não estou dizendo que o templo não é importante. Ele tem o seu papel, e o templo é para a igreja o que o prédio é para uma escola. Chamar um prédio de escola é um erro, porque a escola é muito mais a relação professor e aluno do que o prédio. O prédio é o ambiente. O que é o templo? É um ambiente. Igreja é esta relação entre nós e o Pai. Isto é a igreja. Eu disse a vocês que um dia Deus irá julgar o ódio dos que feriram, mas Ele também irá julgar a indiferença daqueles que podiam. Eu quero refletir um pouco com você sobre isso. Todas as vezes que eu falo dessa história, desse tópico, implode dentro de mim uma lembrança muito dolorosa. Há alguns anos atrás, eu estava pregando numa cidade no Maranhão chamada Capinzal do Norte. E eu levei comigo um empresário da igreja, um irmão em Cristo. Ele disse que tinha vontade de viajar comigo, e a gente foi fazer essa viagem. Eu lembro que nessa viagem, nessa conferência, ele foi muito, mas muito tocado pelo Espírito de Deus. Eu posso ver, eu posso sentir o cheiro daquele dia. Eu lembro ele assim no chão, chorando, falando em línguas. Ele foi batizado naquele dia. E nós dois voltando para Pinheiro, nossas esposas atrás, e ele conversando comigo. Ele disse assim, ele disse aquilo que todo pastor gosta de ouvir. Ele disse: pastor Ribinha, eu vou ser agora um braço direito seu aqui. Quando Deus colocar algo no seu coração, conte comigo. Porque eu vou me entregar para Deus agora como nunca antes. Eu vou me dedicar ao Evangelho. E pastor Ribinha, sabe aquela área da minha vida, aquela área lá? Havia uma área da vida dele assim que ele precisava colocar no altar. E ele disse: eu vou consertar aquela área da minha vida.
Eu quero dizer para você que você pode contar comigo, pastor. E a gente pensa uma viagem assim feliz e tudo. Chegamos em Pinheiro. Aí na primeira semana eu tentei fazer um contato com ele, não consegui. Na segunda semana também não. E aí liguei, não conseguia falar com ele. Então os cultos assim, muita gente eu acabava não vendo. Teve um dia que entre um culto e outro, eu encontrei ele na porta. E irmão, vem cá, eu queria falar contigo mesmo. Cara, lembra aquela experiência que você teve? Ele, sim, pastor, lembro, foi muito legal. Mas o senhor sabe, né, pô, pastor, correria do dia a dia, essas coisas aí. Ele disse, pois é, mas olha, foi forte. E eu nunca esqueci aquilo que você me disse. Ele, tá bom, pastor, mas depois a gente vai conseguir. Gente, passou-se assim um tempo. Eu estou em casa, meu celular toca. Era a esposa dele. Pastor, aconteceu uma fatalidade. Ele disse, o que foi? Meu esposo morreu. Eu disse, morreu como? Pensa aquele ser humano que nunca gripava. O homem era um touro. Como que ele morreu? Vocês não estão de férias? Ele morreu aqui nas férias, pastor. Foi na época que teve um surto no Brasil de dengue. Apóstolo, ele saiu de férias. Nas férias ele pegou dengue. As plaquetas baixaram. E ele morreu. Escute. Quando eu vi aquele corpo, o que você acha que eu lembrei? Você acha que se fosse possível a ele voltar, você acha que agora ele iria se envolver ou não? Claro, claro. Você lembra da história do rico com Lázaro? Quando o rico morre, e ele desejou ser líder de célula depois de morto, ser missionário. Não, deixa eu voltar, e agora eu vou ser pregador do evangelho, eu vou abrir uma célula lá em casa e todo mundo vai ser crente. Mas ele pôde voltar? Esse texto e essa história que eu te contei tem uma lógica, dura, mas tem uma lógica. Qual é a lógica? Cuidado, porque quem não quis quando podia, talvez não vai poder quando quiser. Eu vou repetir, esse texto e essa história tem uma lógica dura, cuidado, porque quem não quis quando podia, talvez não vai poder quando quiser. Amigo, Deus está trazendo à tua mente agora as promessas que você fez a Ele. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Eu não sei se Ricardo Massai falou para o apóstolo. Qual foi a última vez que Ricardo esteve aqui? Ah não, então ele não falou para vocês isso. Tá, então ele não falou, porque foi depois disso. No ano passado, eu ia morrendo. Eu fui pregar na cidade dele. Não era na Nova Aliança, era numa outra igreja. E eu fui sozinho esse dia, coisa que eu geralmente não faço. Sabe aquele dia que você quer ir pensando, e eu disse, não, eu sou muito falante, eu gosto de conversar. E eu disse, não, eu preciso ir só, eu preciso pensar. E eu fui sozinho. Entrando em Imperatriz, eu dormi no carro. Quando eu acordo com aquele freio brusco que a carreta faz. Esse barulho me acordou. A impressão que eu tive é que era um sonho. Eu na mão oposta. O carreteiro, por ser uma pessoa experiente, o que é que ele faz? Ele percebe, eu deduzo que ele percebeu eu queimando a faixa, ligou o pisca-alerta do carro dele, atrás dele uma fila de carros, e eu bambeando. Gente, eu creio que em torno, no máximo 15 metros. Eu vi o rosto, eu vi a barba, eu vi o formato do rosto daquele homem.
Ele fez bem assim, ó. E eu acordei. Quando eu acordei, o carro quase capotou. Eu lembro que eu parei o carro, olhei pelo retrovisor, o carreteiro parou na frente. Ele desceu do carro, ele botou a mão na cabeça. E eu me arrependo muito de não ter voltado e ter agradecido, porque ele foi muito sensível. Mas eu tinha que chegar a tempo a pregar. E eu fiquei pensando, aquele dia eu não dormi. 3 da manhã eu pulava na cama, imaginando o carro. E eu fiquei imaginando alguém ligando para minha esposa e dizendo assim: Ayla, aconteceu uma fatalidade. O que foi? Ribinha morreu. Eu fiquei imaginando alguém ligando para o Pedro, ou falando para o Pedro: Pedro, aconteceu uma tragédia, teu pai morreu. Falando para o Aleph, meu filho, falando para os meus amigos, ligando para o Ricardo, e Ribinha morreu. E talvez muita gente diria assim: rapaz, que tragédia. Irmãos, eu vou ser honesto com vocês, eu não sei se seria uma tragédia. Sabe por quê? Será que tragédia é a morte de um jovem que está vivendo intensamente por um sonho, e por um alvo, e por um chamado? Ou será que tragédia é uma vida longa sem relevância nenhuma? Eu quero te dizer que tragédia não é a morte de um homem. Tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele vive estar. Isso é uma tragédia. Tragédia é ver homens vivos e visões mortas. Isso é trágico. Trágico seria se no final de minha vida, 90, 100 anos, meus filhos dissessem assim: meu pai não fez nada relevante. Isso seria trágico. Cuidado. Cuidado com a indiferença. Esse é o momento. Faça agora, você pode agora. Amém? Eu sei que o Espírito vai lembrar você de promessas que você fez. O problema foi que nós passamos a conceituar igreja como um lugar. E na Bíblia, igreja nunca foi um lugar. Paulo, quando escreve, ele vai dizer assim: saúdam a igreja que se reúne em... A igreja, pessoas se reuniam em um lugar, que às vezes era um templo, às vezes era a casa de alguém. Historicamente falando, a igreja passou a ser conceituada como um lugar a partir do século IV, com a pseudo-conversão de Constantino, imperador de Roma. Quando a história diz que ele teve uma visão, uma suposta visão, e ele viu uma cruz e uma frase que dizia: sobre este símbolo tu vencerás. Então ele se converte, e ele lança um decreto, e como parte do bojo desse decreto, havia um ponto que dizia assim: a partir daquele momento, construiu-se o primeiro templo. Você vai dizer: não, e o templo que o discípulo pregava? Eram sinagogas, eram lugares judaicos, fazia parte do cristianismo. O cristianismo passou a ter oficialmente o primeiro templo a partir da conversão de Constantino. E aí a tragédia foi: a partir desse momento a religião começou a dizer para mim e para você: agora vocês terão uma igreja para ir. Qual o problema? O problema é que Jesus disse o contrário. A religião disse: vocês terão uma igreja para ir. A religião disse isso. Mas o Evangelho diz que nós somos uma igreja para levar. Então a religião diz: vocês têm uma igreja para ir. E o Evangelho diz: vocês são uma igreja para levar. Não pense na igreja como lugar. Romanos capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
eu quero sublinhar uma expressão desse texto: sacrifício vivo. Primeiro que Paulo vai fazer um contraponto, porque o sacrifício era morto, e Paulo vai dizer que o sacrifício vivo. Que sacrifício vivo é esse que ele está falando? Vamos entender o que significa a palavra sacrifício. A palavra sacrifício é uma palavra composta: sacro mais ofício. Sacro mais ofício se fundiram para que tivéssemos a expressão sacrifício. O que é sacro? Sagrado. O que é ofício? Trabalho. A palavra ofício é trabalho. Portanto, a ideia que Paulo está dizendo é o seguinte: o trabalho é sagrado. Apresentem o corpo de vocês com esse entendimento de que não tem secular e sagrado, o chamado dualismo grego, tão danoso para a igreja. Nas minhas conversas de mesa com os amigos aqui, eu tenho falado muito disso. Quando a religião dicotomizou e criou essa linha divisória entre secular e sagrado, então nós pegamos Deus e levamos Deus para a vida extraordinária. Só que Deus precisa ser trazido para a vida ordinária, para a vida cotidiana, para o dia a dia. Paulo dizia: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então eu quero dizer algo a vocês. Um dia eu estava entrando numa empresa em Pinheiro e fui comprar alguma coisa lá, e eu vi uma jovem da igreja, que eu sou pastor. Acho que eu não lhe contei essa história. Eu vi uma jovem da nossa igreja sentada 9 horas da manhã na empresa, de perninha cruzada, lendo a Bíblia dela. E quando eu vi aquilo, eu olhei assim, discretamente eu fui lá, toquei no ombro dela e disse: ô minha filha, tudo bem? Tudo bem, pastor. Eu disse: você teria um tempo para conversar comigo depois, assim? Ela ficou curiosa, foi no mesmo dia. Finalzinho do dia ela passou no meu gabinete. Sim, pastor, o que foi? Eu disse: não, minha filha, eu quero conversar contigo sobre a minha visita hoje lá na empresa que tu trabalha, e aquela cena que eu vi. Ela disse: não, o senhor está pensando que eu estava lendo a Bíblia ali para lhe impressionar? Que o senhor chegou? Não. Quer dizer para o senhor, pastor, que eu leio minha Bíblia todo dia, e dependendo do movimento da empresa, eu leio 1 hora, às vezes até 2 horas, todo dia, porque eu sou uma mulher de Deus. E eu disse: minha filha, tu só complica a tua história. Como assim, pastor? Pois é, eu vim te chamar aqui para te dizer que isso está errado. Errado eu ler a palavra de Deus? Eu disse: do trabalho sim. Você não está sendo paga para ler Bíblia. Acorde mais cedo e lê sua Bíblia em casa. Eu quero te dizer que você está dando um péssimo testemunho. E se eu fosse teu patrão, eu te demitiria em nome de Jesus. Para com isso, minha filha. Você é uma excelente diaconisa dessa igreja, mas você é uma péssima funcionária. Você está envergonhando o nome de Deus. Leve Deus para o seu sacrifício vivo. Qual o problema? É que as pessoas vivem num conflito. Quando elas estão no louvor, tocando, tangendo violão, glória a Deus, aleluia. Mas no colégio, aprendendo a coisa horrível, que saco. Quando estão aqui como diáconos. Tá, contar outro testemunho. Fui dar uma palestra numa escola, e haviam 2 professoras daquela escola que eram membros da nossa igreja. E elas estavam vestidas de professora, né, com aquela fardinha de professora. E eu fiquei olhando o jeito delas, elas estavam irritadíssimas, bravas, zangadas, né, chamando pi. E o menino vinha e eu só vendo aquela cena, né? E eu comecei a lembrar delas como diaconisas. Rapaz, parecem 2 anjas. Sejam bem-vindos, queridos, à casa de Deus. Eu fiquei vendo elas com vestido de professora e lembrando delas vestido de diaconisa. E aí o Espírito Santo fez uma pergunta. Isso tem muitos anos de experiência. Ele perguntou assim: meu filho, tu achas que elas estão vivendo mais o reino aqui ou lá? Eu
Disse lá no templo. E Deus disse, por quê? Eu disse, porque lá é sagrado e aqui é secular. E o Espírito Santo disse, é por isso que elas estão desse jeito. Eu quero que você mude, porque se você não mudar, elas nunca vão mudar. Elas estão mal-humoradas e zangadas aqui, porque elas acham que aqui não é importante. Deus não está no ambiente de trabalho, né? A expressão que eu usei agora há pouco, no ordinário, no cotidiano. E eu comecei a ministrar isso na igreja. Resumindo, irmãos, há poucos dias atrás eu precisei de uma pessoa para fazer um serviço na igreja, um jovem da igreja. Mais de 12 mil jovens na igreja. Eu moro no estado mais pobre da federação, e não falo isso com orgulho. O estado mais pobre da federação é o que eu moro. E do estado mais pobre eu moro numa região chamada Baixada, que é a região mais pobre do estado mais pobre. Então pensa num lugar bom para Deus fazer alguma coisa. Não é? Poderá vir alguma coisa boa de Pinheiro? Vai vir. Então o nível de desemprego você deve ter uma noção. Outro dia eu precisei de um jovem para fazer um serviço na igreja. Nós iríamos remunerar esse jovem. E ligamos para vários jovens. Não conseguimos nenhum. Porque todos estavam trabalhando. Hoje, eu indico funcionários, gerentes, para várias empresas em Pinheiro. Agora, 2 semanas atrás, a pessoa que tem a franquia da Boticário, no Maranhão e no Pará, pessoa muito rica, e ela precisava de uma gerente para Pinheiro, e disse para a supervisora dela disse, eu sei quem vai nos indicar. Ligaram para mim, a gente indicou uma pessoa, ela passou no teste, e está lá trabalhando. Preste atenção. Um dia um homem me liga, ele é dono de uma rede de postos de gasolina na cidade, nunca foi no templo da nossa igreja, nunca, e ele pediu para a gente indicar para ele uma pessoa para gerenciar a conveniência e o posto. Indicamos, mas eu não aguentei. Afinal eu perguntei, fulano, eu estou curioso com uma coisa, por que você está ligando para mim? Você nunca veio nem aqui na igreja, você não conhece as pessoas daqui? Aí ele riu e disse, eu não conheço mesmo, mas eu assisto o programa, pastor, de sua igreja. Eu vou dizer uma coisa, se sua igreja ouvir o que o senhor está dizendo, é gente assim que eu quero para trabalhar comigo. O que está acontecendo? Está correndo um conceito. Aí, eu não quero ser redundante, até porque eu falei isso para um grupo menor, não falei isso eu quero falar isso para a congregação, para você entender melhor isso. Você sabe me dizer de onde vêm os melhores relógios do mundo? Suíça. Relógios como Rolex, Tissot. Agora, de onde vêm os melhores queijos do mundo? Suíça. E os melhores chocolates do mundo? Suíça. Não, e os canivetes? Canivete, irmão. Suíço. Por que tanta coisa boa vem da Suíça? Para você entender, você tem que se reportar à reforma protestante, especialmente uma figura histórica chamada João Calvino. Calvino era pastor em uma cidade da Suíça chamada Genebra, e ele pregava exatamente isso, o evangelho inteiro, integral, e ele ensinava essa palavra. Só que a mensagem começou a chocar as estruturas da cidade, inclusive estruturas políticas, e as pessoas diziam assim, o que esse pastor pensa que ele é? Está se metendo, ele tem que ficar na igreja, ou seja, na igreja. A igreja é um lugar para a religião. A igreja não é lugar, a igreja é povo, é gente, inserida na sociedade. Então a mensagem dele começou a incomodar, ao ponto dele ser expulso da cidade de Genebra, e ele perdeu o ministério dele. Está lá nos anais da história, você pode ler isso. Sai de Genebra, Genebra entra num caos, num colapso. Muitos anos depois, os anciãos da cidade, sentados e conversando, chegaram a uma conclusão. Esta cidade piorou muito depois que aquele homem saiu daqui. Vamos ser humildes e vamos convidá-lo a voltar? E a história diz que eles procuram Calvino, Calvino praticamente em depressão, e eles convidam aquele homem para voltar à cidade. Agora, não apenas para pastorear a igreja de Genebra, mas para colocar na cidade tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele.
A história diz que Genebra tinha um problema com esgoto, a cidade era uma fedentina, pois ele fez o projeto de engenharia de esgoto da cidade. E ele fez leis que existem até hoje em Genebra, foram feitas por João Calvino. Resumindo, transformou Genebra na cidade de Deus. O mundo da época olhava para Genebra, especialmente o país, desce para lá para ver o que estava acontecendo, e todos os pastores daquele país voltavam para as suas cidades pregando o quê? Que é comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa. O que é comer e beber? É o cotidiano, é o ordinário. Ou façais qualquer outra coisa, comeu a pizza com aquela de ontem, qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Inclusive você faz o que da vida mesmo? Eu fabrico relógios. Então fabrique relógios para a glória de Deus. Uau! E você faz o quê? Eu fabrico canivete. Pois fabrique canivetes para a glória de Deus. E você faz o quê? Eu fabrico queijos. E você? Eu faço chocolates. Todo mundo começou a fazer o que fazia, o seu ofício, a consciência de que seu ofício era sagrado. O continente começou a prosperar. Daí a Europa emerge como um continente rico. Inclusive tem um livro, esse livro não é um livro escrito por um evangélico protestante, é um livro das universidades, um clássico, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber, um sociólogo. E Weber vai dizer que o continente próspero é próspero por conta de uma mensagem, esta mensagem. Rapaz, isso é tremendo, O mundo era pobre até a reforma. O mundo era uma grande África. Quando essa mensagem começa a ser pregada, as pessoas começaram a prosperar. Olha que coisa interessante. Você sabe quem foi o primeiro homem citado em ordem cronológica na Bíblia, que foi cheio do Espírito Santo? Um homem que a gente nem fala dele, assim, porque parece que ele não tem importância nenhuma. Um cara chamado Bezaleel. Agora, o que Bezaleel era? Era sacerdote? Não. Era levita? Não. Ele era um profeta? Não. O que esse homem fazia da vida, gente? Ele era um artesão. Ele fazia arte a partir de pedras, como mármore, ouro, prata, bronze e madeira. Rapaz, para quem não entende e para quem tem a mente religiosa, pode pensar: que desperdício encher o homem do Espírito Santo para fazer arte. Mas isso é um pensamento religioso, porque Deus sabia o que estava fazendo, e Deus encheu o homem do Espírito não para pregar um sermão e não para fazer música, mas Deus encheu o homem do Espírito Santo para fazer arte. Onde estão os Bezaléis desse tempo? Homens que estarão cheios do Espírito Santo para mudar a medicina. Deus está enchendo do Espírito as pessoas. E Deus encheu Lutero do Espírito para traduzir a Bíblia para a língua do povo, para o alemão. O que isso adiantaria se Deus não tivesse enchido Gutenberg para desenvolver a imprensa? Tem alguém comigo aqui ou não? Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Eu estive na Coreia do Sul, e na próxima vez que eu voltar aqui, já estou me convidando, ó. Gaiato demais eu. Próxima vez que eu voltar aqui, eu vou trazer imagens para você ver. Eu fui impactado quando eu cheguei na Coreia. 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. Palmas tem o quê? 300 mil? Mais ou menos. Multiplique-se por 3, não dá a igreja. 7 cultos no domingo, o primeiro culto, 4 horas da manhã, culto dos paralíticos. Fui para o culto 7 da manhã, não consegui entrar. 9 não consegui, 11 eu consegui. Rapaz, é um sonho, rapaz. Não, fecha a porta, fecha, já tem gente demais, espera outro culto. Oh, que inveja. Rapaz, fecha, já tem gente demais. Não vai ficar só para outro agora, não dá mais não.
Cara, tu não tem noção do que é aquilo. Não tem noção do que é. Ficamos hospedados na montanha de oração. O povo ora assim, eles oram. Tá, uma cena importante. Eu lembro que a gente pegou um ônibus, e aí o motorista, né? E a gente tinha um tradutor que ficava falando tudo pra gente. Aí o motorista pediu para todo mundo orar. Gente, mais ou menos assim: bom dia, podemos fazer uma oração de sair? Aí todo mundo, sim, vamos orar. E oraram. Aí eu disse pro guia nosso, o tradutor, disse: que coisa legal, né, rapaz? A igreja comprou os ônibus da cidade. Ele disse: não. Eu disse: como não? Aqui Ele disse: não, isso aqui é o ônibus da cidade, ele trabalha na cidade. Eu disse: sim, mas por que ele orou? Ele disse: porque a gente ora. Eu digo: jumento. Porque na minha cabeça orar é no templo. Lá não. Eu vi uma cena que me impactou tremendamente. Finalzinho do dia, 6 da tarde, 6:15 da tarde, numa praça, em frente, próximo do templo deles lá. Uma praça da cidade, praça. Dezenas, talvez centenas de executivos. Na praça toda gramadinha. E os executivos de joelhos, com as suas mangas dobradas, suas pastas de lado, de joelhos, adorando e orando. Aí eu chamei o trator e disse: cara, que massa. Qual é a igreja que está organizando aquilo? E ele disse: não é igreja nenhuma assim. Eu disse: sim, aquele evento. Ele disse: não, isso não é evento, pastor. Todos os dias, nesse horário, os empresários, eles vêm aqui e eles apresentam a Deus o dia de trabalho. O que me impactou, eu entendo suas lágrimas. O que me impactou não foi ver uma igreja com 1 milhão de membros, foi ver uma cidade cujo comportamento foi delimitado pelo Evangelho de Deus. Rapaz, eu sou do Maranhão, irmão. Eu já estava com abstinência de problema. Eu quero ver um problema, eu quero ver um defeito. Não tem defeito nesse lugar. Não tinha um bêbado, não tinha um pedinte, não tinha um mendigo, não tinha nada. Ninguém atravessava a faixa. Eu desesperado. Eu disse: eu vou achar um problema. Igreja com 1 milhão de membros, pelo menos 200 mil crianças passam por ali. Eu disse: eu vou achar pelo menos um chiclete no banheiro desta igreja. Diante de Deus eu fui para o banheiro. E eu disse: eu vou achar um chiclete aqui. Rapaz, o banheiro da igreja é maior do que não, mas é maior do que as maiores igrejas que eu fui na vida. Banheiro gigantesco. Aí aquelas peças de mármore contornando o banheiro todo. E aí ficava todo o tempo um diácono rindo, né? O pior é que eles são tudo iguais. Aí eu não sabia que era quem vinha. Aí eu ficava lá, e ele já achando estranho, eu ali, né, demorando no banheiro. Eu doido para ele sair. Vaza, irmão, eu quero fazer um negócio aqui. E ele vacilou, saiu. Eu disse: agora. E eu peguei minha mão debaixo da peça de mármore e saí contornando assim. Coisa de maranhense, né? Tem algum pecador aqui? Levante a mão. Tem algum maranhense aqui? Não tem não, né? Tem, eita Jesus. E eu atrás do chiclete. Não achei o chiclete. Mas o que me tocou não foi o fato de eu não ter achado o chiclete. É que ao passar a mão por baixo da peça de mármore, eu descobri que a peça de mármore deles era polida por baixo, do jeito que ela era polida por cima. Igualzinho aqui no Tocantins. Não, destruidor foi o que Deus me disse. E Deus disse assim: meu filho, você sabe por que a peça deles é polida por baixo? Eu disse: eu acho um desperdício danado, Senhor. E Deus disse: eu vou te dizer por que a de vocês não é polida. Porque vocês aprenderam a fazer bem feito para o homem. E não é só a peça de mármore não. Não é só a peça de mármore não. Essa peça de mármore diz muita coisa.
eu prefiro pular essa parte. E o Espírito Santo disse: aqui eles aprenderam a fazer para a minha glória. Eles não conseguem fazer menos do que o melhor. O homem não está vendo, mas eu estou vendo. Esse entendimento vai correr o Tocantins, vai correr Palmas, porque esse é o Evangelho de Deus inteiro, integral. Aleluia! Eu pregando isso num lugar, uma moça se levantou eufórica e disse: é verdade, pastor, é verdade, porque eu vi isso no Fantástico. Eu disse: rapaz, já chegou no Fantástico. Eu disse: como assim, minha filha, no Fantástico? Ela disse, aí ela me falou: só que eu não tenho tempo de assistir o Fantástico, porque é exatamente no horário do culto da nossa igreja. Cheguei em casa, eu fui no YouTube e achei o que ela me disse. E muitos de vocês devem ter visto, depois também como eu. O vídeo, o Fantástico tinha um quadro chamado Chefe Secreto. Chegaram a ver esse quadro? Incrível o quadro. O dono da empresa se travestia de um funcionário comum e ele convivia durante um mês naquela empresa. Obviamente que ninguém sabia que ele era o dono da empresa. A ideia era ele sentir a empresa, entender onde ela poderia melhorar, onde ele estava falhando. Em uma dessas edições, o dono daquela empresa, que se apresenta na empresa como um estagiário, e tinha um moço serrando uma peça, uma chapa de ferro. Está lá no YouTube, veja lá. Eu chorei quando vi aquilo. E aí tinha um homem serrando uma peça, e o homem disse assim para ele o dono, e ele não sabia que ele era o dono. Ele olhou para ele e disse assim: amigo, você quer crescer nesta empresa? Ele disse: eu quero. Aí ele parou assim e disse: você quer crescer na vida? Ele disse: eu quero. Então eu vou te dar um conselho. Faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Aquele homem caiu em prantos. Quando ele vai contar a experiência, ele desaba em choro. Quem era esse homem? Esse homem era um cristão. Era um cristão. Irmãos, eu digo isso na igreja que eu sou pastor. Eu não quero bons líderes de células e péssimos alunos na escola. Eu não quero bons diáconos e péssimos funcionários. Porque a Bíblia é clara, Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, porque dele tereis a recompensa. Eu sou curioso, eu fui no grego para descobrir o que significava a palavra tudo. Sabe o que significa a palavra tudo no grego, koiné? Tudo. E no hebraico? Tudo. No aramaico? Tudo. No mandarim? Vai embora, tudo. Tenha coragem de abordar esse texto. Lá no contexto vai dizer assim: Paulo vai buscar todas as relações existentes naqueles dias. Quais eram elas? Pais e filhos, marido e mulher, patrão e empregado. O texto vai dizer, que o empregado tinha que tratar o seu patrão como se ele fosse Deus. E o patrão tinha que tratar o seu funcionário como se ele estivesse tratando Deus. Você imagina uma sociedade onde todo mundo vai fazer tudo para a glória de Deus? Você acha que um pedreiro que tece uma parede para a glória de Deus, ela fica torta? E ele fica sem emprego? Não fica. Eu preguei essa mensagem, eu sempre falo ela na igreja, esse entendimento. Eu preguei agora, 15 dias atrás. No outro dia que eu preguei, eu precisei colocar uns containers numa área que a gente está construindo na igreja. E 1 centímetro, menos um pouquinho de 1 centímetro, deu a distorção entre o primeiro e o último container. E aí eu pensei assim: rapaz, ninguém vai ver isso aqui, 1 centímetro é... Aí eu chamei o rapaz que estava trabalhando e disse: não, fica tranquilo, porque ia dar um trabalhão danado para tirar e tentar ajustar. Eu disse: não, tá bom, isso aqui ninguém vai ver. Ele olhou para mim e disse: não, pastor, não. Sabe por que não, pastor? Porque se alguém um dia botar um prumo aqui, e isso aqui estiver torto,
Ele vai perguntar quem fez. O senhor vai dizer que foi eu que fiz. Eu quero dizer para o senhor que ainda que ninguém nunca ponha nada aqui, eu sei que está torto. E eu quero também dizer para o senhor que eu estava no culto ontem ouvindo sua pregação. Digo, toma, cachorro. Eu digo, eita rapaz, tu estava na igreja? Eu estava. Irmão, esse homem teve um trabalho e ele botou 1 centímetro e ele ajustou. Eu fico vendo ele trabalhando na igreja, e o trabalho dele é pesado, assoviando. Isso é libertador. Quantos jovens, quantos empresários vivem uma crise? Fiz certa vez uma dinâmica. Eu vou perguntar para ti, eu perguntei lá esse dia. O que tu achas de um pastor, seja honesto, de um pastor que abre uma igreja com o principal objetivo de ganhar dinheiro? Mercenário. Certo. E o que tu achas de um empresário que abre uma empresa com o principal objetivo de ganhar dinheiro? Mercenário também. Por que a gente diz que o pastor é e o empresário não é? Porque na cabeça da gente, abrir igreja sagrado, abrir empresa secular. Pois não, não. Tudo que um homem de Deus faz é sagrado. Para um homem chamado para abrir uma igreja, isso é um sacrifício vivo. E para um homem chamado para abrir uma empresa, isso é um chamado e um sacrifício vivo. Nem a igreja e nem a empresa podem ser abertas com o principal objetivo de ganhar dinheiro. Ambas precisam ser abertas com o objetivo de expandir o reino de Deus. Nós temos vários jovens na igreja empreendendo. Eles estão abrindo empresas para se introduzir na comunidade. Empresas nascendo com o objetivo de tocar aquela comunidade. De volta a que horas? Hã? Não, vocês até que vão voltar 7, né? E meia, então vamos continuar. Então, queridos, a Bíblia diz que, ou melhor, a história diz que esse entendimento foi o entendimento que revolucionou, que transformou a Europa. Tem um jovem da nossa igreja, eu quero que você pegue a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Eu vou te contar já o testemunho desse jovem. Colossenses capítulo 3. Eu acabei de citar esse texto, mas eu quero ler com você. Colossenses capítulo 3. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Veja bem, se você perguntasse para mim antes de 2010, o que era tudo, eu te diria assim: tudo que a gente faz aqui, cantar, pregar, orar, evangelizar, porque o texto diz que eu vou ser recompensado. Mas no contexto, aí olha o versículo 18. Esposas, diga comigo, esposas. Versículo 19 diz marido, diga maridos. Versículo 20 diz filhos, diga filhos. Versículo 21 diga pais, diga pais. Versículo 22 diz servo, diga servos. Essa palavra servo, melhor traduzido, seria empregados, funcionários. E fala do Senhor. Ou seja, esse texto está falando das relações do cotidiano. E ele diz que tudo que nós fazemos para a glória de Deus, nós seremos recompensados. Ou seja, querido, lá onde você trabalha, quando você é exímio no que você faz, você será recompensado por Deus. Agora me diz se não muda tudo. Muda tudo. Tudo muda. Pinheiro tem o curso de medicina. E foi um milagre de Deus, porque no Maranhão inteiro só tem
dois, três lugares. Se não me engano, agora está chegando em Caxias. Mas só tinha São Luís, Imperatriz e Pinheiro. Agora, o que adiantava? Tínhamos um curso de medicina e nenhum pinheirense nunca tinha passado. Nenhum pinheirense, pastor, passava. Isso me revoltou. Não pode. E começamos a ministrar. O primeiro jovem de Pinheiro que passa. Eu não sei se Francisquinho está no culto hoje. Francisquinho acho que vai lembrar desse garoto. O nome dele é Mateus. Quem é Mateus? Mateus é filho do seu Binar. E quem é o Binar? Binar é o picolezeiro da cidade, do bairro, da rua. O Binar, ele vende picolé todo dia. Só que o picolé que ele vende não é dele, é do dono da sorveteria. Então ele vende o picolé e o lucro, parte do lucro, ele tem, e aí ele sustenta a família dele. Pois o primeiro pinheirense que passou foi o filho do Binar. Mateus deu entrevista, e Mateus, vários blogs da região, e perguntaram para Mateus: meu filho, você é o primeiro pinheirense a passar no curso de medicina, aqui dessa cidade, na cidade. Como é que você conseguiu? A casinha dele é uma casa de taipa, a casa dos avós. O pai pegou a parede da casa, fez uma puxada de taipa, é a casa dele. E esse garoto diz assim: sabe por que eu passei? Eu passei porque eu aprendi na minha igreja que eu tinha que tocar para a glória de Deus, mas eu tinha que estudar para a glória de Deus. E por isso eu passei. Esse é o evangelho inteiro, esse é o evangelho integral. Queridos, eu lembro que quando eu fui para Cuba, um dia eu estou pregando, e eu não sei falar espanhol, então eu precisei de um tradutor. E eu estou pregando, e o tradutor, me acompanhando. Houve um dado momento da pregação que o tradutor não me traduz, ele não reproduziu o que eu falei. E eu estou aqui, ele sempre ficava assim meio do lado, e eu pregando, e ele vinha atrás e dizia, e eu falei e ele não disse nada. Aí eu falei de novo e ele não falou nada. Terceira vez eu olhei para ele e disse: irmão, fala. E ele disse: eu não posso. Eu digo: você quer pregar no meu lugar? Ele disse: eu não posso falar, pastor Ribinha, o que você está pedindo. Eu disse: por que você não pode? Ele disse: porque o que você está pedindo para eu falar é crime. Eu disse: então não fala. Falar para quê? Precisa falar. Estou doido, meu irmão, estou no país comunista. Fala não, irmão. Você sabe o que foi que eu pedi para ele falar, que ele não pôde falar lá, que era crime? Eu dizendo para aqueles pastores cubanos: vocês pastores cubanos, precisam ensinar os vossos rebanhos a serem igreja fora do templo. Para você entender isso, você tem que entender a história. E a história é a seguinte: um ditador chamado Fulgêncio Batista, ele dominava Cuba. E ele foi surpreendido, teve uma guerra, e dois protagonistas tomaram Cuba dele. Um homem chamado Ernesto Guevara de la Serra, popularmente conhecido como Che Guevara. Che Guevara é idolatrado em Cuba. Imagens de Che para todo lugar do país, é uma loucura. E Fidel. E eles se juntam e tomam o país de Fulgêncio Batista. Quando eles tomam o país, Che, que sempre foi a mente pensante, Che disse assim: só tem uma comunidade, um povo que pode se opor a nós. Fidel disse: quem? Ele disse: os cristãos. Porque eles não se submetem à opressão. Claro,
O evangelho vai se opor a todo tipo de governo que não é o de Deus. Então eles tiveram uma ideia e eles mataram vários pastores, padres, missionárias, freiras em Havana. Começaram por Havana, que é a capital, e mataram. Só que o Papa da época fez uma nota e excomungou Fidel Castro. Fidel, diferente de Che, se denominava católico, cristão. E ele ficou muito desconfortável com essa notícia de que ele estava sendo excomungado da igreja. Então ele disse, não, vamos fazer diferente. Está ruim para mim, para a minha imagem. Então Che teve outra ideia, e Che disse assim, tá bom, então não vamos matar mais ninguém não. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lei, e nessa lei a gente vai dizer assim, a partir de hoje, vocês cubanos, vocês terão toda a liberdade de cultuar o Deus que vocês quiserem, desde que vocês mantenham a fé de vocês dentro dos templos. O cubano não pode falar do evangelho lá fora, ele não pode. Eles são literalmente constrangidos a ficar dentro daquele espaço. Quando ele me contava essa história, o Espírito de Deus disse assim, você sabe qual a diferença entre Cuba e o Brasil? Eu disse não. E Deus me disse, a diferença é que aqui em Cuba é crime. Aqui eles não podem. E lá no teu país é cultura. Lá vocês não sabem. Aqui em Cuba eles não podem ser igreja fora do templo. E lá no Brasil vocês não sabem ser igreja fora do templo. Gente, é impressionante como esse espírito maligno quer nos empurrar. E eu vou ser honesto, pode parecer duro o que eu vou dizer, mas nós não iremos mudar palmas falando de línguas aqui dentro. Nós precisamos estar nas áreas de influência. Igreja é um organismo vivo. O templo é o lugar. Igreja é um povo que precisa estar inserido na sociedade. Eu lembro um dia que eu estava ministrando e foi uma conferência muito importante para a nossa igreja. Recebi muitos homens de Deus. Eu disse, vou pregar, recebendo tanta gente boa. Mas teve um pastor da minha equipe que disse, não, pastor Ribinha, importante o senhor concluir essa conferência, o senhor pregando. Eu disse, não, tá gente boa, não vou pregar não. Ele disse, não, você tem que pregar, prega um dia aí. Aí eu preguei o último dia. Irmãos, aí eu fui pregar. Preguei. Quando terminou a mensagem, sabe aquele culto assim que você tem a impressão que se você riscar um palito de fósforo, tudo pega fogo? Aquele ambiente já saturado da glória de Deus, que se você disser, quem quer morrer agora? Eu! Todo mundo diz que quer morrer. E eu pregando, e quando chegou no final da mensagem, eu ia dizer assim, vamos ficar em pé, vamos orar, e vamos buscar Deus, vem aqui para frente todo mundo. Era um momento profético da igreja. Quando eu vou falando isso, o Espírito Santo disse, não faça isso. Faça diferente. E aí o povo lá, do jeito que vocês estão aí, e eu, numa guerra, porque eu queria mandar o povo vir à frente para a gente orar, buscar Deus. E Deus disse, não faça isso. Faça o que eu vou te orientar. E eu comecei a relutar. E Deus disse assim, não me atrapalha. Essa expressão de Deus me disse muita coisa. Irmão, o problema de Deus não é com o diabo. Jesus Cristo disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ó, nem citou o diabo. Nem citou o diabo. Irmão, o diabo é o diabo da velha natureza. O diabo foi vencido, derrotado na cruz do Calvário. A velha natureza. E Deus disse que te aquieta, não me atrapalha. E Deus disse assim, fecha a tua Bíblia. Eu fechei minha Bíblia. E Deus disse, vai embora.
Eu fechei o tablet, desliguei o microfone e saí. E o povo, assim, eles já estavam em pé, né? E ficaram assim, um olhando para o outro. Devem ter pensado: dor de barriga do pastor, vai voltar. Eu ainda lembro do guitarrista, era um amigo meu chamado Fernando Monte, um grande ministro do louvor. E Fernando estava ministrando louvor. Eu ainda lembro de Fernando olhando assim para mim com aquela visão: e agora o que eu faço? Tu não combinou isso comigo. Aí eu olhei para ele com aquela cara e eu não sabia também. E fui embora. E eu fui embora, fui para casa. Botei um edredom na cabeça. Quase em depressão. Deus, por que o Senhor faz isso comigo? O povo lá querendo oração e seria um culto tão tremendo, tão impactante. Deus disse: te aquieta, rapaz. Te aquieta. Fica aí. As pessoas disseram para mim depois que ficou uma tensão na igreja. Ninguém sabia o que fazer. Porque imagina, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ninguém faz nada, o levita não consegue cantar nada, e o ambiente começa a ficar tenso. Aí uma diaconisa da nossa igreja foi até um dos nossos pastores e disse assim: pastor Francisco, eu acho que seria bom você ir lá na frente e dar uma explicação para a igreja. De repente terminar o culto, orar, não sei, fazer alguma coisa. Aí o pastor olhou para ela e disse: irmã, eu estou com tanto medo, que eu não queria nem estar falando com a senhora. E eu quero dizer que eu não sou homem suficientemente para ir naquele altar e terminar esse culto. Agora, se a senhora é homem suficiente, ou mulher, vá lá e termine o culto, irmã. Ela disse: eu não, e foi embora. Mas sempre tem um corajoso. Pega a Bíblia, bota debaixo do braço e vai embora. Aí um levantou, outro foi atrás, aí de repente foi esvaziando, né? E a nossa igreja tem um pátio muito grande na frente. A gente tem uma lanchonete. O rapaz que toma conta da lanchonete disse: pastor, foi a pior venda de lanche da história da nossa lanchonete. Não faça mais isso, senão você vai quebrar a lanchonete. O povo não conseguia comer, rir. Houve uma tensão dentro da igreja. Parecia um velório. E ninguém entendia nada. Nem eu muito menos. 3 dias depois, eu comecei a entender o que Deus estava direcionando. E eu vou te dar só 2 testemunhos. Um de um rapaz chamado Edevaldo, que hoje é pastor, na época não era. Edevaldo, ele tinha uma moto, e ele pegou a moto dele e saiu andando nas ruas de Pinheiro. Andando assim. Ele não foi para casa. Ele disse que depois do culto ele não sabia o que ele fazia. Ele pegou a moto e saiu andando. E de repente ele parou. Deus mandou ele olhar para um lado. Tinha um bar muito conhecido em Pinheiro, na avenida da cidade. E as luzes estavam apagadas, mas tinha uma luz no fundo. E o Espírito de Deus disse para ele: para aqui e entra nesse bar. Senhor, nesse bar? Eu disse: nesse bar. Ele parou. Ele bateu, chamou. Veio um senhor, era o dono do bar. Quando o senhor olhou ele, o senhor começou a chorar e disse: que bom que você veio, porque nós estávamos te esperando. Essa expressão me marca muito. Nós estávamos te esperando. Essa expressão diz muito. Alguma coisa estava acontecendo dentro do Edevaldo, lá naquele templo, que tinha a ver com aquela família. Aquela família estava aguardando Edevaldo cheio do Espírito Santo. Eu quero te dizer que existem pessoas lá fora te aguardando. E quando aquele homem, chorando, disse: meu filho, entra aqui. A filha dele estava possessa, endemoniada, há 3 dias. E ele mostrou o braço dele, vermelho, marcado, de tanto lutar com ela e tentar levar para os feiticeiros da cidade, né? E ninguém conseguia resolver aquela situação. E aquele garoto cheio do Espírito Santo pôs as mãos sobre a cabeça daquela moça, orou por ela, ela foi liberta. E o evangelho foi ministrado àquela família.
nós estávamos te esperando. O que Deus está fazendo em você não é para você. Existem pessoas te esperando. Você não é uma represa, você é um rio de Deus. Você é um rio. O segundo testemunho é de um jovem funcionário do Banco do Brasil. O nome dele é Abimael. Abimael me contou que ele estava dormindo, melhor, deitado, 2h da manhã, a esposa dele deitada do lado e ele deitado assim, olhando para o teto. Dias depois do culto. E ele pensou assim: rapaz, eu nunca tinha visto um culto desse jeito. E Abimael, ele é oriundo das Assembleias de Deus. E eu brinco e digo o seguinte: que aquilo que um crente da Assembleia de Deus não viu, ninguém mais viu. Porque já viram coisa, irmão, anjo voando, descendo, subindo, com espada, né, todo jeito. E Abimael nasceu no movimento pentecostal. Abimael viu tudo que tu possa imaginar. E ele disse assim: rapaz, eu já vi tudo na vida, estou na igreja desde criança, mas eu nunca tinha visto um culto que não terminou. Quando ele disse um culto que não terminou, ele sentiu uma mão apertar o peito dele. Ele pega um susto. E o Espírito de Deus disse: é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês gostam de pôr fim naquilo que eu estou só começando. Ei. Vocês gostam de terminar aquilo que eu estou só iniciando. O que eu queria dizer para vocês, que esse culto não pode terminar no templo. Ele tem que ser uma manifestação nas ruas, nos bairros, nos guetos dessa cidade. Homens cheios do Espírito Santo, como luzes invadindo trevas. Existem pessoas lá fora aguardando você. Deixa eu ser mais longe. Tem gente que ainda nem nasceu e está te esperando, criatura. Um dia eu estava pregando em Teresina. E era um culto, era uma plataforma alta, muito alta. E eu uso um microfone auricular. E eu pregando naquela multidão. E eu vi um garoto, 14 anos de idade. Ele vertia lágrimas durante a palavra. Eu estou numa fase da minha vida, irmão, que assim, as lágrimas me atraem mais do que os conhecimentos. Eu não quero saber o que tu sabes, até que eu veja o quanto tu desejas. Esta é a fase da minha vida. Esta é a fase que eu estou. E eu vi um garoto vertendo lágrimas na palavra, não era no louvor não, um menino chorando. E eu disse: rapaz, que menino é esse? Eu pulei do altar. Ninguém entendeu o que eu estava fazendo. Tirei o microfone da boca e disse: meu filho, quem é você? Qual o teu nome? Ele me disse o nome. Eu disse: quantos anos tu tens? Ele disse: 14. Quando ele falou 14, o Espírito Santo disse: Ribinha, tu lembras a primeira vez que eu te toquei? Eu disse: lembro. 1999. Ele disse: pois é. Quando eu te toquei pela primeira vez, esse garoto não tinha nascido, mas eu te toquei para que esse toque chegasse nele. Ah, irmão, tem gente lá fora em algum lugar nos esperando. E eu profetizo, me liga, apóstolo, para me dar esses testemunhos. Durante a semana você vai ter experiências incríveis. Incríveis. Pessoas vão usar essa expressão aqui: eu estava esperando isso. Eu estava esperando essa palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar. Oh Espírito Santo. Ei,
Oh, Espírito de Deus. Enquanto a religião diz que nós temos uma igreja para ir, o Evangelho diz que nós somos uma igreja para levar. Aleluia. Aleluia. Chora lá, maçore, canta lá. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo encher você. Deixa Ele encher você. Ele está enchendo você, porque através da tua vida outros serão tocados. Outros serão tocados. Assim como alguém passou a tua história e te apresentou o Evangelho, você precisa ser uma carta viva. Uma carta viva. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu disse que tragédia não é a morte de um homem. Tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele vivo está. Talvez algumas coisas morreram na caminhada. Você já foi um evangelista, uma ganhadora de almas. Você já foi alguém apaixonada pelo lugar secreto, pela presença, pela intimidade, pela palavra, pela oração, pelo jejum. Mas hoje, isso é apenas uma memória. O Senhor está te chamando para ressuscitar isso dentro de você. Eu quero desafiar você com uma expressão de um jovem que morreu com 29 anos de idade. Um jovem que viveu pouco, mas o suficiente para impactar seu tempo e as outras gerações. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração contigo, mas eu quero que você olhe para esse altar aqui. Olha aqui para mim. O jovem de 29 anos chamado Keith Green. Já ouviram falar de Keith Green? Keith Green, um garoto norte-americano, teve uma experiência com Deus, e ele começa a escrever canções, se apaixonou por Deus de uma maneira incrível, contemporâneo de Gregório. Gregório já esteve aqui na cidade alguma vez? O saudoso Gregório que morreu ano retrasado, McNutt. Uma pessoa chegou para Gregório e disse: Gregório, tu já ouviu falar de Keith Green? Gregório disse: quem? Keith Green. E agora começou a chorar e disse: as melhores lembranças que eu tenho de minha vida era sábado à tarde na casa de Keith Green, adorando com violão, a tarde toda chorando na presença de Deus. Keith Green, toda vez que terminava suas ministrações, seja para 10 ou milhares de pessoas, ele terminava assim, ó, desse jeito. Este símbolo te lembra alguém? Lembra quem? Jesus. E Keith Green terminava dizendo: se ele morreu de braços abertos por mim, eu não posso viver de braços cruzados por ele. Eu vim aqui dizer a você que há algo aí dentro que o Espírito Santo plantou. Aí dentro. Talvez você nunca suba nesse altar e pregue. Talvez não. Talvez sim. Mas aí dentro há algo que Deus plantou para pessoas que estão lá fora. O que está acontecendo aqui em nós esses dias é para tocar outros que estão lá fora. Senão não terá nenhum sentido. Gente à margem, ferido em algum lugar desta cidade.
Vamos orar agora. Te convido a orar agora. Faça a sua oração, faça a sua entrega. Fale com Deus, vamos adorar, vamos cantar uma canção. Oh, ei, esses dias não são dias de suor, são os dias de lágrimas. É verdade que a obra precisa de suor, mas o suor não pode preceder as lágrimas, porque a obra só pode ser feita a partir de um fogo que desce do céu. E esse fogo que desce do céu é um fogo atraído. É um fogo atraído. Presença manifesta do Pai. Oh, vamos, manifeste sua fome nessa noite. Deus vai trazer à tua memória promessas. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Abre os meus olhos, eu quero ver. Sim, Jesus. Aleluia. Abre o meu coração. Aleluia. Sentir Labachore cantara, labanachara bacata. de amor. Rakachore manamassore cantara. Aleluia. De amor. Oh, Espírito Santo. Abre os meus ouvidos, eu Sim. quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Yeah. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Queimando de amor, queimando de amor, queimando
Senhor. Obrigado pela tua doce presença. Queridos, nós teremos um intervalo agora. Daqui a pouco nós iremos voltar. Escute isso. Você sabe qual é o ponto máximo da oração? O ponto mais alto da oração? O ápice dela. O ponto mais alto da oração não é quando você consegue fazer Deus te ouvir. O ponto mais alto da oração é quando você consegue ouvi-lo. Uma coisa que eu não sabia, eu era, e estou declarando isso de forma bem profética. Eu era extremamente agitada. E Deus vem me ensinando a arte do silêncio. Um dos maiores homens de Deus que eu conheço é um homem que às vezes eu lembro dele e eu choro. O nome dele é Edilson. Edilson é um santo homem de Deus. É um senhor de 70 anos. Um dia eu te conto a história de Edilson. E outro dia eu tive com ele. De quando em quando eu vou na casa dele assim, porque só estar perto já me ajuda demais. Ele é um homem diferente. E aí eu cheguei, após, na casa do Edilson. E ele disse: vamos orar, meu filho? Eu disse: vamos. Aí ele me deu a mão dele. A gente fez aquele... Tinha a esposa dele, acho que tinha mais uma pessoa. Fizemos um pequeno círculo e fomos orar. E aí um silêncio. 1 minuto, 2, 3. Aí eu fiquei pensando aqui na minha mente: será que quando ele disse vamos orar, ele estava pedindo para eu orar? E ele está esperando eu orar? Será que eu tenho que orar? Aí eu disse: pastor, o senhor quer que eu ore? Ele disse: meu filho, eu já estou orando. Eu já estou orando. Disse: oh meu Deus, me ajuda. Irmãos, transformamos a oração num monólogo. Senhor meu Deus, eu te peço. Senhor, eu determino porque eu quero. E agora, e se não for agora, olha, tem que ser agora. E é assim e tal e tal. E falamos o tempo todo. E na hora que Deus disse agora eu vou falar contigo, amém. Isso não é uma oração. Oração é diálogo. Conta-se que um dia Wesley estava dentro de um quarto. E aí a mulher dele bateu. E ele não veio atender. Ela pensou assim: ele está morto aí dentro. Aconteceu alguma coisa aí dentro. E derrubaram a porta do quarto. Pá, arrombaram. Encontraram Wesley em silêncio. Aí, você não ouviu o barulho? Ele disse: não vi. Arte de ficar, de ouvir Deus. Aquieta a alma, como diz aquela canção: aquieta a minha alma. Experimente praticar isso. Experimente. Lê a palavra e deixar que a palavra sugira a sua oração. É muito diferente. Experimente pegar a palavra, ler a palavra de Deus e permitir que ela, a palavra, sugira a sua oração. Aquilo que hoje é um fardo vai ser algo tão prazeroso, tão extraordinário. Ficar com o Pai, ouvir o Pai, ouvir a voz dele. Amém? O ponto mais alto da oração é quando nós conseguimos ouvir Ele. Esse é o ponto mais alto. Então vamos encerrar daqui a pouquinho essa ministração. Vou chamar aqui o apóstolo.